paciente ou voluntária? Voluntário. Já dormiu aqui? Já. Tô. Dormiu bem? Tem mais de 12 horas sem ter ingerido bebida alcoólica? Sim. Remédio ou vacina recentemente? Não. Tirar uma foto da senhora, viu? Só pra ficar aqui no cadastro. Coloque seu dedo no indicador direito, por favor. Coloque. A senhora vai aguardar após a porta de vidro para triagem hematológica, viu? Obrigada. Daqui a 15 dias vai estar disponível a carteirinha do doador. Só a senhora que pode pegar, viu? Acho que é um pode aguardar para a triagem clínica, tá bom? A biomédica vai chamar essa Tatiane de Souza Costa. Escreve com a mão direita e esquerda. Direita. A senhora pode me explicar, no caso, qual foi esse processo que Tatiane fez agora? Ela fez aqui uma triagem para poder ver se ela tem volume suficiente de sangue para doação, certo? Chama de triagem de anemia. E aí ela já vai ser encaminhada para a sala de triagem clínica, onde a biomédica vai fazer a avaliação se ela pode ou não doar. Chegou a hora. Meu nome é Érica, eu sou uma das enfermeiras do serviço hoje composto de líder, né, do corpo de enfermagem, e enquanto líder nós acompanhamos o processo. Na parte da equipe eu acompanho o doador em diversas etapas do ciclo do sangue. Todas as etapas, né, do ciclo do sangue, elas são seletivas em si. A primeira etapa ela é iniciada com a recepção do doador, com o cadastro dele, e esse cadastro está condicionado por conta de segurança do nosso processo transfusional a que ele traga documentos de reconhecimento federal, todos os documentos que tem um brasão, porque a probabilidade de erros, de um cadastro inadequado, de uma utilização de um documento inadequado, ela é minimizada quando a gente tem documentos dessa natureza. A segunda etapa é uma etapa que a gente se preocupa, como em todas as outras, com a segurança do doador. É a etapa que a gente observa volume de hematócrito e hemoglobina do doador, né? Ele estando com um número, né, uma quantidade, uma mensuração de hematócrito e hemoglobina segura para que ele possa doar e que não vai expoliar o organismo dele,
ele é aprovado nessa etapa da quantificação e é submetido a uma triagem clínica. Nessa triagem clínica serão arguidos dados a respeito de condição sociocultural do ponto de vista de configurar qualidade do hemocomponente que vai ser doado. Né? A gente precisa, durante a triagem clínica, ter um olhar trabalhado em respeito a questões que sejam seguras para a saúde do doador, bem como seguras também para a saúde do receptor. Nessa triagem clínica também ele vai ser submetido a exames físicos como peso, altura, mensuração de dados vitais, o que vai também, mais uma vez, fortalecer a questão da segurança com o doador. Ele passando por essa etapa, ele virá para aguardar o momento de doar o sangue. Durante a doação de sangue, aí ele vai permanecer no máximo 15 minutos, em sala ele não pode passar mais do que 15 minutos doando, ok? E nesse momento de doação a gente vai atentar para sinais de adequação de volume, né, que é determinado pela triagem clínica, em cima de peso, altura e necessidades individuais de cada um. Após o término da doação, é importante que ele atente para as recomendações pós-doação, como aumentar a ingesta de líquido, obedecer o tempo de pausa entre o término da doação e saída do serviço, se ele for conduzir veículo, respeitar o tempo para iniciar o fumo, se ele for fumar. É outro dado que é de extrema importância para um bom restabelecimento dele, a necessidade de fazer um lanche pós-doação, né, para ele se sentir mais fortalecido, o organismo não sentir tanto com o impacto da doação, a necessidade dele obedecer o tempo de pausa para se submeter a exercícios físicos extensivos e prolongados, né, a necessidade de aguardar também o prazo para liberação dos exames. Aí entra a outra etapa do nosso processo, né, a etapa de processamento dessa bolsa que foi doada, em que ela é submetida também aos exames sorológicos. É uma etapa extremamente importante, tanto para o doador como para o receptor. Essa bolsa pós-doada, ela vai ficar armazenada até que os bioquímicos de sorologia, responsável pela sorologia, orientem em respeito ao uso dessa bolsa do ponto de vista de esses testes estarem liberados como negativos para qualquer doença transmissível pelo sangue. Logo, testes negativos para doenças transmissíveis pelo sangue quer dizer que é uma bolsa pronta para ser transfundida. Testes com algum risco ou proximidade de alguma doença transmissível pelo sangue, ela é descartada e o doador é chamado a retornar ao serviço para repetir os exames, para que nós tenhamos a certeza em respeito do diagnóstico a ser dado. Sendo negativo os exames, nessa repetição, o doador ele poderá retornar para repetir a sua doação. Sendo positivo, esse doador ele é encaminhado para centros de acompanhamento de doenças transmissíveis pelo sangue. Então, é mais um aspecto de cidadania que a instituição confere, né? Que é o encaminhamento, o cuidado com a saúde do doador, né? Até porque para manter o estoque, a gente precisa que os doadores estejam bem, para eles continuarem vindo fazer o bem e exercer a sua cidadania de ajudar o outro. Haja vista, a gente nunca vai prever quando é que vai acontecer um grande acidente, quando é que alguém vai estar passeando no shopping, vai ser acometido por um problema cardíaco sério, né, um rompimento de uma grande artéria e tem a necessidade de ser transfundido. Por isso a importância de se fazer a doação voluntária, de se manter estoques sanguíneos em níveis consideráveis, né? Mais uma vez repetindo, a gente não vai prever, nem ninguém quer, nem conta no seu dia a dia com um acidente de um avião, com o desabamento de um prédio ou sinistros que possam acontecer. Sendo a bolsa processada e liberada pelos exames de sorologia, aí de acordo com a especificidade de cada hemocomponente produzido a partir daquela doação, ela vai ficar aguardando a necessidade de transfusão do paciente. Nós possuímos também a modalidade de doação num processo chamado plaquetaférese, né? O que é plaquetaférese? O sufixo aférese quer dizer separação.
né? A gente pega uma porção do tecido sanguíneo, uma doação convencional, né? Nós temos um equipamento desenvolvido especificamente para esse tipo de doação, em que ele retém as plaquetas, que é responsável pelo controle de sangramento do organismo da gente, e que pessoas que são submetidas a tratamento oncológico, portadores de leucemias, né, tem grande necessidade, pessoas que estão sendo submetidas a processo de quimioterapia possuem grande necessidade desse hemocomponente, tá? É um componente do tecido sanguíneo. E pela qualidade e pela quantidade, os doadores de plaqueta-férese são muito importantes para esses pacientes. Então, eles se submetem ao mesmo processo de triagem do doador de sangue, os mesmos cuidados nós procuramos ter também com esse doador que vai realizar o processo de plaqueta-férese. A diferença é que quem doa sangue precisa aguardar 60 dias para poder retornar e fazer uma nova doação. E quem doa plaquetas não. Depois de 72 horas ele já pode vir e fazer uma nova doação de plaqueta. É uma doação mais seletiva do ponto de vista que a gente só vai pegar uma porção do tecido sanguíneo, por isso é um pouco mais demorada, porque o processo dela é um pouco mais cuidadoso, mas em compensação para o organismo ela é até menos custosa do que uma doação de sangue. Vale a pena as pessoas que têm interesse ajudar o outro, né, exercer a cidadania também dessa forma, vindo fazer a doação de plaqueta-férese. Deixa eu pegar mais. Esse corte não foi também a foto, Trofé. Vamos lá? Então, a gente quer a sala aqui de fracionamento. As bolsas após a doação, a gente traz essas bolsas para essa sala, onde ela é separada nos hemocomponentes, certo? Então, é aqui que ela vai ser processada. Ela vem em forma de sangue total. Só que a transfusão, quando a gente faz nos pacientes, ela não é feita com o sangue total. Ela é feita com o sangue após a separação dos hemocomponentes. Então, vai ter o concentrado de hemácia, a plaqueta, o plasma fresco, o fluido precipitado. Então, a gente pode fazer até 4 hemocomponentes diferentes com a mesma doação. Então, é necessariamente que ela vai ser processada essa coisa. Certo? Então, após o processamento dessas bolsas aqui, elas vão ser pesadas, cadastradas e separadas através de aparelho automatizado. A gente armazena essas bolsas nesse setor aqui. Então, a gente armazena essas bolsas nesse setor, onde elas ainda não foram liberadas para ser realizada a transfusão do paciente. Nesse momento aqui nessa sala, ela fica armazenada aguardando os testes sorológicos. Então vai ser feito sorologia para Chagas, HIV, HCV, hepatite geral, sífilis. Então, após esses exames, a gente vai fazer o ABO, o PAI do paciente, que são testes para saber o grupo sanguíneo. Então, após esses exames, é que essa bolsa vai ser liberada para ser transfundida. Então, aqui ela fica nessa salinha aguardando esses resultados. Então, após a liberação, a gente vai etiquetar a bolsa. Da sorologia, dos testes que são feitos na bolsa, a grupo sanguíneo, neonat também, né, o teste do ácido nucleico, que é o teste mais recente, digamos assim, em relação ao outro. Após todos esses exames que a gente faz na bolsa, a gente terceiriza esses exames no momento, a empresa de fora de São Paulo que realiza. Então, após esse momento, essa bolsa é liberada. E quando ela é liberada, ela é trazida até esse setor aqui, onde ela fica armazenada, cada uma no seu respectivo local. O concentrado de hemácia, ele tem a sua temperatura adequada, a plaqueta, ela fica a sua temperatura adequada, o plasma também, aguardando as solicitações. Então, quando um paciente está entrado no hospital e há necessidade, digamos, no hospital evangélico, na maternidade numérica, e há necessidade do uso desse componente, a gente tem um colaborador que vai coletar a amostra desse paciente no hospital, trazer a amostra para cá, ela vai ser processada, vai ser feito exames pré-transfusionais, que a gente chama assim, testes pré-transfusionais na amostra do paciente, e aí a gente vai selecionar, de acordo com a situação do paciente, uma amostra que seria mais adequada para ele usar.
de acordo com a solicitação médica também. Então, o médico vai fazer a solicitação inicial, a solicitação vem para cá, a gente vai avaliar a amostra do paciente, essa solicitação, e vai compatibilizar a bolsa de acordo com a solicitação médica, né? De acordo também com a necessidade do paciente do paciente. Então, após essa compatibilidade da bolsa, é que essa bolsa vai ser encaminhada para os hospitais para ser transfundida, finalmente transfundida. Então, depois de todo esse processo de separação, armazenamento, liberação, aí a gente faz os testes pré-transfusionais e ela vai ser transfundida no paciente. A gente também tem uma salinha que a gente chama de imunoreceptor, que é onde essas amostras são trazidas para serem processadas. Certo? Isso dura em torno de quanto tempo? Ó, desde o processamento até a liberação dos exames, para ela poder ser utilizada, está levando cerca de 36 horas. 36 horas e meia. Mas quando ela já está disponível aqui no setor de hemocomponentes liberados, a qualquer momento ela pode ser utilizada. Assim que pode ser transfundida. Assim que for solicitada, a gente vai fazer a seleção e transfundir. Sendo que cada hemocomponente ela tem uma validade diferente. O comunitário de massa ela pode durar 35 a 42 dias. A plaqueta, quando a gente produz, ela dura somente 5 dias. O plasma e o vídeo tem a validade de 1 ano. Então, cada hemocomponente tem o seu prazo de validade específico. E ela tem que ser usada dentro do hospital. E no caso, a conservação do sangue, como funciona? Ela é conservada no refrigerador na temperatura de 2 a 6 graus. A plaqueta ela tem que ficar em temperatura ambiente de 20 a 24 graus, por isso todos esses locais eles têm ar-condicionado, eles são refrigerados, certo? E o plasma ele tem que se manter de congelado, então ele fica a menos 20 graus. É isso aí, galerinha. É simples, fácil e rápido. E assim você está salvando vidas.